Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, estamos chegando, hein? Chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre com assuntos muito interessantes e com personalidades importantes aqui no nosso programa. Meu amigo, saber sonhar, saber ouvir, saber amar e saber esperar são grandes virtudes. Aceitar que a vida corre a um tempo certo e que cada coisa tem seu tempo para acontecer não é esquecer o presente, é sim ter fé no futuro. E hoje nós vamos falar muito sobre escutar. Eu vou conversar com Natasha Fregnani, fonoaudióloga. Vai ser um prazer entrevistá-la. Bem-vinda ao programa, viu, querida? Obrigada. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Natasha, você é russa? Não, só o nome. Só o nome. Fregnani é italiano? Fregnani italiano. Aí sim, você tem descendência italiana. Tenho. Depois tem Boarati italiano também. Boarati, parece meio árabe, né? Mas é isso aí. Fregnani de pai e Boarati de marido, é isso? Exato. Muito bem. Querida Natasha, deixa eu falar de você aqui rapidinho. Você é fonoaudióloga formada pela Unicamp e pós-graduação em próteses auditivas. Há mais de 10 anos está atuando na audiologia. Próteses auditivas são aparelhos auditivos, é isso? Os aparelhos auditivos, exato. Muito bem. O pessoal tem meio preconceito de usar aparelho auditivo? Bastante, infelizmente, verdade? Alberto, sim. Olha. Sim. Muita gente que precisa, mas não corre atrás. Olha só que coisa. Bom, Natasha, a tua presença aqui, dentre outros motivos, é também pelo fato de que setembro é marcado pelo mês dos surdos, não é isso? Isso. É o Setembro Azul, como uma forma de reconhecimento das pessoas com deficiência auditiva em busca de uma sociedade com menos preconceito e mais inclusão. Dia 26 de setembro é lembrado como Dia Nacional dos Surdos. E por que Setembro Azul, hein? Azul, Alberto, era a cor que identificava o pessoal no campo de concentração, todo mundo que tinha uma Segunda Guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo que tinha alguma deficiência tinha uma faixa azul no braço. Olha. Então, para ser reconhecido, do mesmo jeito que os judeus andavam com uma estrela. Sim. Então, essa cor foi escolhida para ser representada como um símbolo de orgulho da deficiência, Perfeito, né? Para que ela seja Eles eram notada. discriminados, então, lá, Exato, né? isso. E isso. agora a gente faz essa alusão. Uhum. Bom, vamos lá. Não é bom não escutar, né? Não. Sua frase começou como é bom sonhar, é bom ouvir. É bom ouvir, né? É bom ouvir, exatamente. E a deficiência auditiva, ela traz consequências sociais para a pessoa, né? Muito significativas. De acordo com a idade que a perda auditiva vai acometer o indivíduo, ela vai ter algum outro tipo, diferentes tipos de implicação social, né? Se a pessoa já nasce com a perda auditiva, se é uma perda auditiva congênita, ao longo da infância, aquisição de linguagem, aprender a falar, ler, escrever, isso tudo vai ser comprometido pela perda auditiva. Se isso acontece já numa fase adulta ou início da idade idosa, né, quando a pessoa está na fase de envelhecimento do corpo humano, aí tem outros tipos de implicação social. Elas são tão significativas quando acomete na infância ou na juventude. A pessoa começa a se isolar, evitar situações sociais, né? Onde a perda auditiva vai se ressaltar. Então, ela começa a evitar encontro familiar, lugar barulhento, que tem música tocando, que ela vai começar a pedir para repetir toda hora. Hã? Exatamente. Ai. Natasha, quando que uma pessoa pode ser considerada surda? Ela não ouve nada, absolutamente nada? Não, a surdez é qualquer grau de perda auditiva, né? Normalmente o pessoal acha que é mais feio falar surdo e tem que falar deficiente auditivo. Para ser enquadrado, por exemplo, em uma cota de deficiente auditivo, a pessoa ela tem que ter um grau de perda auditiva que é acima de 41 decibéis ou decibéis nas 3 faixas de frequência que pegam a fala. Então, isso vai fazer com que ela tenha direito aqui no Brasil ao passe gratuito, a entrar numa empresa na cota de deficientes, aí, né? Exato. Pode falar decibéis mesmo, vamos decibéis, portuguesar um negócio aqui para decibéis, tá certo? A gente vai falar já sobre nível de decibel, né? Ótimo. Então, a gente vai... Mas então, eu sou surdo. Porque eu tenho uma deficiência auditiva tem um grau constatada por audiometria
porque, como eu por vezes digo aqui, o fato de ser piloto me obriga a fazer todos os anos vários exames, dentre eles a audiometria, mas eu fiquei satisfeito da última vez, porque eu achei que fosse pior e não está tão ruim assim. Porque a audiometria, ela vai avaliar que tipos de sons que você vai ter dificuldade de ouvir, não é isso? Ou é agudo, ou é grave? Isso, então ela vai ter um espectro grande de frequência, começando dos mais graves, que são aqueles sons mais grossos, até os mais agudos, que são os mais fininhos. E aí a gente quer saber o menor som que você consegue ouvir em cada uma dessa faixa de frequência testada. Tá. Tanto para a orelha direita quanto para a esquerda. Normalmente você, às vezes, hein? Um ouvido ouve mais que o outro ou ouve menos que o outro. Dificilmente tem o mesmo padrão exatamente igual, né? Exatamente igual, é um pouquinho difícil. Né? Normalmente as perdas auditivas mais comuns, elas vão prejudicar os dois ouvidos da mesma maneira. Quais são as principais causas de perda de audição? A presbiacusia, que é a presbiacusia. Então, do mesmo jeito que a gente tem a presbiopia com os olhos, né, que é a vista cansada, com o passar dos anos a pessoa começa a ter que usar óculos, existe a presbiacusia, que é a perda auditiva em decorrência do envelhecimento. Que começa a partir de que idade? Em torno dos 65 anos. Tá? Isso pode ser postergado ou adiantado de acordo com os hábitos de vida da pessoa e também com predisposição genética, histórico familiar, isso tudo faz com que... Agora, é como na oftalmologia, o tempo vai passando, eu costumo dizer que se o braço crescesse, você não teria problema nenhum, você vai afastando assim para ler, vai afastando, para mais o braço curto. É a mesma coisa como na oftalmologia, você vai perdendo, assim como vai aumentando o grau, vai aumentando também o seu grau de negativo de audição, é assim? Exatamente. Só uma coisa, você disse, então eu sou surdo. Você tem um grau leve de surdez, não seria um surdo, né? A pessoa que tem um grau leve de perda auditiva, então começou a ter a perda auditiva. Essa perda auditiva, ela tem uma característica progressiva. Então, ela vai aumentando aos pouquinhos, dificilmente, sendo pelo envelhecimento, vai chegar numa hora que ela não vai ouvir mais nada, né? Mas ela pode ir se agravando sim. E normalmente ela começa com sons finos, com os agudos. Você falou há pouco, então, que como é que é? Presbiacusia. Presbiacusia. Fora a presbiacusia, quais são os outros aspectos que podem trazer perda de audição? A exposição a ruído. Então, hoje em dia, a gente vê isso crescendo bastante e pegando até pessoas mais jovens, né? Pela alta exposição a ruído. Então, o que é importante a gente ter? Bom senso. Quando se trabalha com ruído, então a pessoa trabalha numa metalúrgica e algum tipo de indústria, isso tudo é muito equilibrado, né? É oferecido protetor auditivo, a hora, o tempo de exposição, as horas que ela vai ficar exposta a esse alto ruído, isso tudo tem sempre uma equipe do trabalho que vai saber orientar aquele trabalhador. Isso, né? Tem uma tabela normativa que vai mostrar. A partir de tal volume, a gente pode ficar tanto tempo exposto a ele sem prejudicar. Os decibéis vão de 0 a 100? 120. Na verdade, começa em negativo. Na audiometria, a gente mede de menos 10 até 120. Tá. Que são os Mas, limiares por exemplo, seguros. A que decibel, por exemplo, a gente pode falar, não, nessa altura eu posso ficar aí o dia todo trabalhando sem problema nenhum? Até 85. Até 85. Então, até 85 não tem um limite. Tá. Pela sua experiência, sem ter um decibelímetro, que fala, não é isso? Decibelímetro. Sem ter um decibelímetro, só com o ar-condicionado funcionando aqui, nós estamos aqui a quanto agora? Ruído ambiental em torno de 45, 60, então, aqui 50 eu posso decibéis. Dormir, morrer aqui, que não vou ficar surdo. Não, até muito abaixo disso, se a gente chega em 10, por exemplo, uma cabine acústica, que ela é isolada, ela é tratada acusticamente, começa a ser incômodo. A gente começa a ouvir barulho do próprio corpo, batimento cardíaco, respiração. Tá. Então, o silêncio demais também não é gostoso. Quem tem um zumbido, pior ainda. Ai, é complicado. Nós vamos falar do zumbido já, mas deixa eu continuar aqui. Então, você falou, e doenças infecto-contagiosas também podem trazer perda de audição? Também. Uma coisa que a gente deve se atentar bastante é na infância. Existe um canal que liga a parte média do nosso ouvido à garganta,
chamado tuba auditiva. Quando a criança é pequenininha, logo que a gente nasce, o rosto é pequenininho e esse canal é curto também. Então, muitas vezes, isso mais facilmente em criança, mas pode acontecer com adulto também. Infecções respiratórias, elas vão para o ouvido. Então, isso gera o quê? Infecção de ouvido, otite, inflamação, esse tipo de coisa. E uma otite mal curada pode trazer complicação? Pode trazer complicação. Então, aí qualquer tipo de tratamento, intervenção que não seja médica, né? E aí o otorrino é o profissional indicado para isso, é perigoso a gente tomar por conta própria. Bom, o otite trouxe complicação até para a seleção brasileira, né, Tite? Então, imagina, né, no ouvido de uma criança. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre zumbido. Aliás, antes de falar sobre zumbido, nós temos um filme aqui que mostra como é que o som atua dentro do ouvido. Você trouxe pra gente, Trouxe, né? Um esqueminha bem interessante. Se tiver no ponto, pode colocar, viu? A gente vai ver como é que... Olha aí, o vermelhinho é o som, né? É a onda sonora. Tá entrando ali, nossa, parece uma trompa, que coisa ali é o tímpano, esse azulzinho. Ah, o tímpano é o azulzinho. O que é o tímpano? É uma película? É, uma pele muito fininha. Sabe quando a gente toma sol e descasca? Mais ou menos nessa espessura. Ali parece uma tumba, né? Isso, aí, aquele ali é o nosso canal auditivo. É o canal auditivo. Muitas vezes ele tem um pouquinho mais de curvas do que tá nesse desenho, né? Passa pela parte média, tá vendo esse canalzinho vermelho que tá descendo no canto esquerdo da tela? Essa é a tuba auditiva. Então, ela liga a parte respiratória com a parte média. Passou com a parte média, a gente pega a parte interna da orelha. Ali é a cóclea. Ela tem um formato de caracol. E ali dentro que estão as células da audição, que são as células ciliadas. E esse amarelo é a inervação, não? Isso, é o nervo auditivo, que vai levar para o cérebro e tal. Isso, é onde o som que a gente escutou vai ser entendido. É o cérebro que entende, né? O ouvido, ele só capta essa informação e transforma no impulso nervoso. E é tudo por vibração? Isso, a vibração, ela acontece no tímpano e nos ossículos. O tímpano vibra. Isso, empurra os 3 ossinhos. Os ossículos. São ossos menores do que um grão de arroz. É como se fosse um piano, você toca ali e vai refletir ali. E aquele sinalzinho vermelho é a propagação auditiva dentro da cóclea. Cada parte desse caracol tem um grupo de célula responsável por detectar um tipo de som diferente. O que está logo ali no começo do caracol, logo na entrada dele, são as células que respondem ao som agudo. Então, por isso que normalmente quando perde a audição, esses são os primeiros sons que a gente deixa de ouvir. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu não sei se já lhe fizeram. É possível fazer transplante de ouvido? Não, ainda não. Existe um implante coclear. O implante coclear é uma cirurgia que vai ser colocada uma prótese. Ela tem uma parte interna que fica dentro da orelha, atrás desse osso da mastoide, né? E tem uma outra parte externa que é semelhante a um aparelho auditivo. As duas vão se comunicar. O implante, ele vai fazer o quê? Ele vai substituir essas células naturais que a gente tem. Mas não é transplante, não é de uma pessoa para outra. É um sistema eletrônico que vai tentar imitar o que o ouvido faz naturalmente. Tá legal. Bom, você trouxe alguns aparelhos até pra gente ver, né? Não sei se não tá aqui, mas já nós vamos dar uma corridinha pro break, dá tempo, que eu quero mostrar alguns aparelhinhos aí. Você também nos encaminhou uma tabela de quanto tempo podemos ficar expostos, né? Em relação aos decibéis que estão sendo tocados. E vamos falar sobre zumbido no ouvido. Aliás, essa história do zumbido já é mais ou menos uma consulta, tá bom? Você me dá licença um pouquinho? Fica à vontade. Não é doutora, mas é a nossa querida Natasha Fragnani. E nós vamos mostrar aqui, né, Natasha, mais ou menos algumas coisas. O nível de decibel, por exemplo, que tem um avião. Um avião, durante a decolagem, ele chega a 120 decibéis. Então 120, gente. Que coisa. Vou mostrar aqui, o Marcelo. Olha só que coisa impressionante. Abaixo do avião está aí um tiro. Isso, uma arma de fogo. Uma arma de fogo. Então, exposição a isso pode causar o que a gente chama de trauma acústico, né? Uma perda auditiva imediata. Mas para sempre? Para sempre, muitas vezes, para sempre. Uma estampida, pá! Negócio... Pode acontecer uma única coisa que é perfurar, estourar a membrana timpânica. E dependendo de como ela vai ser acometida, isso é reconstituído cirurgicamente, coloca um enxerto. Mas se acomete aquela parte do caracol lá da cóclea, aí aquele tipo de célula... Mas então você fala, mas o avião... Mas se você está acompanhando uma decolagem,
Aqui está se imaginando o quê? Uma decolagem à distância ou uma decolagem bem pertinho dele? É o som que ele produz. Então, se a gente estiver medindo lá do lado da turbina. Do lado da turbina. Isso, Entendi. Isso. Ali os caras estão tudo com, né? Tudo com protetor. E eles também, na hora que a turbina está a pleno, eles estão bem distantes, bem né? longe, não ficam perto ali, né? Não. Porque senão eu já era para estar totalmente surdo. Eu adoro ouvir de decolagem, acompanhar decolagem de avião. Que a gente tem níveis tão intensos assim, que é perigoso, que daí faz parte do cotidiano de muita gente. Desculpa te interromper, eu fiquei aqui. O que incomoda mais? Você é mãe, não? Não, ainda não. Ainda o que incomoda mais? Uma criança chorando à noite e um cachorro latindo? Acho que a criança chorando. Minha criança chorando produz menos decibéis do que um cachorro. A criança, mas é que tá ali do lado, né? É mais complicado, né? O que acontece nessa... Mas desculpa, mas a gente não tem que ficar vendo se a criança incomoda ou não. Tem que ver porque que tá chorando e resolver o problema, né? Isso, claro, eu acho que até por isso, da Sem questão dúvida. psicoacústica, né? Eu vou tirar uma fotografia disso aqui, coisa antiga, fotografia. Vou tirar uma foto disso aqui, vou deixar aqui digitalizado. Imagina, esse é seu, por favor. Ah, é? Sim. Olha, adorei isso aqui. Vou levar lá para aviação para os caras verem. Muito legal. Bom, então é o seguinte. Valeu. Então isso aqui vai ficar comigo e já você vai saber sobre o zumbido. Vamos falar sobre zumbido agora. Quero falar sobre zumbido. Zumbido é o seguinte, gente. Não tem, e eu tenho, posso falar. Posso falar. Não tem assim, ele não é bem definido, não. Às vezes ele tá de um jeitinho, às vezes ele tá do outro jeitinho e tal. Quando você faz alguma coisa, ele dá uma piorada. Quando você não faz, ele dá uma melhorada. Zumbido tem cura? Cura não, mas tratamento na maioria das vezes, né? A cura, ela pode existir também, o zumbido ele é um sintoma, né, Alberto? Então, por que a pessoa tem zumbido? N fatores. Eu falo que é muito próximo de uma dor de cabeça. O que pode causar dor de cabeça? Várias coisas. Várias coisas. A mesma coisa com o zumbido. Então, ele pode estar associado à perda auditiva, ele pode ser um primeiro sintoma de que a pessoa tem uma alteração na orelha ou nos canais do equilíbrio, que são os canais labirínticos, né? E aí, às vezes, ela tem a vertigem, a tontura e o zumbido. Outras vezes, ela começa a ter uma dificuldade de entendimento e o zumbido também. E pode não ter nada a ver com isso. Pode ser um problema de articulação, da TM, pode ser problema de estresse, dificuldade de sono. Vamos à nossa consulta, doutor. Uma pessoa que tem zumbido, não quer dizer que seja eu, né? 2006, há 13 anos, ou 12 anos, se for alguma coisa, se ele tiver sido provocado por alguma anomalia, se essa anomalia ainda se curar, vai curar o zumbido? Pode ser que sim. Então, não por é um exemplo, tempo muito grande com zumbido? Se ele for de origem metabólica, né, tiver algum problema de metabolismo associado, diabetes, pressão alta, problema de ácido úrico, são alterações. Tem que tratar a causa para tirar efeito. Pode ser. Pode acontecer, mas outras vezes é quando a gente fala que o zumbido ele já foi corticalizado, então já tem essa informação ou não só esse fator que era um agravante estava gerando zumbido. Entendi. Aí a gente trata aquilo, melhora, atenua, só que a gente continua com o zumbido. E como é que trata o zumbido? Primeiro a gente tem que investigar a causa. Então descobriu a causa, é uma causa conhecida, a gente vai tratar aquela causa entendendo que o zumbido com isso vai amenizar ou até sumir. Não, essa causa não é possível de tratamento, é uma perda auditiva que não vai sair. Deixa eu lhe interromper, só para... Que trabalho de vocês para descobrir a causa de um zumbido, hein? Porque você tem que virar o cidadão, a cidadã no avesso para tentar descobrir por quê. Isso, quem faz isso junto com um profissional de audição, que somos nós os fonoaudiólogos, é o médico otorrinolaringologista. Tá. Então, se a pessoa tem o zumbido, o primeiro passo a ser tomado é procurar o médico otorrino. Ele vai fazer a investigação auditiva, vai fazer uma avaliação auditiva completa. Se ele é unilateral, se a gente percebe o zumbido só em algum dos lados, em alguma das orelhas, vai ter um protocolo. Se ele é binaural, nos dois ouvidos, vai ter outro protocolo a ser tomado. Feito tudo isso, a gente tem um diagnóstico ou vai ter uma causa desconhecida, que daí é a causa idiopática. A gente não sabe por que tem aquele zumbido e como que a gente pode tratar isso. Existem medicamentos que vão favorecer, caso tenha uma causa conhecida. Caso contrário, hoje em dia existe aparelho auditivo, que ajuda a melhorar essa sensação. Então, esse aparelho auditivo
é um que simula o mesmo zumbido que você tem, alguma coisa assim? Existe isso, ele vai ter um gerador de som e esse som vai tentar enganar o seu cérebro. Então, a partir do momento que ele entender que não é um som que está vindo de dentro, que não é nada importante, é um estímulo externo, essa percepção vai ficando cada vez mais suave. Pergunta que eu vou te fazer, você me vai responder em 1 minuto e meio. Não 1 minuto e meio para responder, dentro de 1 minuto e meio. O zumbido, ele vai aumentando até chegar um momento que fica insuportável? E aí, zumbido aumenta ou não aumenta? Não necessariamente. Ai, ufa, que bom, hein? Tem zumbidos que impedem a pessoa até de dormir, né? Zumbido incapacitante que chega... existem relatos na literatura da pessoa pensar em suicídio, falar do suicídio pelo zumbido. Que loucura. Mas na maioria das vezes não. Ele é um estresse, é uma fadiga auditiva, né? E aí existem as formas de amenizar e de tratar. Ficar ouvindo uma musiquinha à noite, assim, tá, é bom. A gente vai mascarar o zumbido com isso. Então, tem gente que gosta de deixar a televisão naquele modo soneca. Ela vai demorar uns 15 minutos para desligar, ela conseguiu pegar no sono. Outros deixam um radinho ligado, algum barulhinho. Isso ajuda a pegar no sono. Então, se isso for efetivo para a pessoa, pode continuar usando. Aquela fontezinha deliciosa à noite. De água do lado. É relaxante. É legal isso aí, né? Isso, mas isso não é o tratamento. Não é tratamento. É diferente do aparelho auditivo. Isso é mascarar. O aparelho trata. O aparelho, ele trata. E quando você fala em tratamento, é aquilo que a gente fala, você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. É mais ou menos isso. Você vai minimizando, minimiza mesmo? Minimiza. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega pra gente que trabalha com aparelho auditivo, é porque ela já tentou outros recursos e não teve sucesso. Tratamento medicamentoso, às vezes, alguma coisa que possa ter uma cirurgia e tudo mais. Antes de você mostrar os aparelhos que tá aqui pra gente ver, eu só queria te fazer uma pergunta. Quando se uma pessoa tem zumbido e fica surda completamente, continua escutando o zumbido? Sim, às vezes sim. Mas nem com surdez ele vai embora? Exatamente. Foi Van Gogh que cortou a orelha? O pintor? Isso. Sim. Então, dizem que ele cortou porque ele era surdo e tinha um zumbido muito forte. Então, na tentativa de sumir com esse zumbido, ele cortou a orelha no momento de fúria e não adiantou nada, porque é só cartilagem. Como é que vai voltar para voltar a orelha? Não tem jeito. Bom, vamos dar uma olhadinha nesses aparelhos que você trouxe aqui. Algum aí é para zumbido, não? Tem esse... Na verdade, é um recurso opcional. Hoje em dia, quase todos os aparelhos auditivos têm esse tipo de tratamento, que é o gerador de som. Então, aparelhos intracanais, como esse daqui... Se você quiser que eu coloque algum, me fala. Quero. Até vou pedir pro Cezinha. Cezinha, esse é quase que imperceptível, né? Isso, esse daqui é um microcanal invisível. Então ele vai lá dentro do canal, que quem tá aqui não fora... Não te incomoda nada? Não, ele é feito sob medida. Olha só, a gente nem vê. Dá uma olhadinha assim, parece que você não limpou o ouvido, mas é uma coisa de nada. Ele é feito sob medida, então do mesmo jeito que uma pessoa que precisa de prótese dentária, o dentista vai tirar o molde, a gente tira o molde da orelha. Na televisão a gente usa muito isso, né? Bem... O ponto, né? É como se fosse um ponto eletrônico, né? Isso, ele funciona a pilha, esse modelo em específico. Por exemplo, vamos supor, você recebe da audiometria o nível de surdez, digamos, que a pessoa tem. Isso, o nível de perda auditiva. auditiva. E aí você programa o aparelho para melhorar aquilo, é isso? Hoje em dia a gente trabalha só com aparelhos digitalmente programáveis, né? Aparelho 100% digital. Então a audiometria ela serve para nós como a receita serve para quem vai fazer um óculos. Perfeito. Mas o aparelho, ele vai corrigindo o seu grau de deficiência auditiva ou não? Não, ele faz com que você continue ouvindo. Mas ele não vai melhorando? Não. Diz que surdez ou perda auditiva não tem receita, não tem remédio também? Você vai perdendo sempre? A maioria das vezes você não tem nenhum tratamento cirúrgico ou medicamentoso e ela precisou do aparelho é porque é irreversível. Tá vendo? Eu já posso ser fonoaudiólogo que chegou e tô com problema disso. Não tem remédio. Então já tá resolvido. Coloca um outro aparelho pra gente ver. Esse é um que fica bem escondidinho, a gente não vê. Agora coloca um que a pessoa... Mostra primeiro aqui pro Esse Cezinha daqui, aqui. Ou não sei quem é que vai fechar aqui.
Tá vendo? Então aqui, tá. ele tem uma parte que vai atrás da orelha, que é essa daqui. Tá. E essa borrachinha que vai dentro do canal do ouvido. Coloca aí pra gente ver como é que fica. Então, mas mulher não é uma facilidade ter o cabelo que esconde tudo, né? Não, mas mesmo sem cabelo. Olha aí. Então se eu tivesse cabelo curtinho, ele também fica bastante discreto. Tranquilo. A própria orelha. Ele tem esse fiozinho. Por cima aí, então não tem erro nenhum. Quando a gente encosta ele na pele, tá vendo? Gente, o aparelho que tá dentro do ouvido, não é a esmeralda que ela tá usando aqui, não. É lá dentro do ouvido, tá certo? Muito bem. E eu queria que você mostrasse também um que você disse que não é nem um aparelho para aumentar, é para filtro. Isso. Eu não sabia o que é isso. Esse daqui é um protetor auditivo. Então, esse daqui, por exemplo, ele foi feito específico para músico. O que vai acontecer? A pessoa toca bateria, toca guitarra e ela quer fazer os ensaios dela sem prejudicar a audição. Esse filtrinho aqui, ele vai atenuar todas as faixas de frequência, ou seja, sem distorcer o som da música, de uma maneira que fique numa faixa de intensidade, que o som fique seguro. Só serve nesse ouvido, na orelha esquerda? Isso, esse daqui foi feito para a orelha esquerda. É o Cezinho. Ah, não, você foi para... Tá vendo? Já serve para trabalhar na televisão, gente. Já percebe tudo, já vai fazendo, tá vendo? Então, ele foi feito sob medida, ele vai ter exatamente... E aí você me ouve mais baixo, é isso? Esse daqui tem uma atenuação de 17 decibéis, ele pode chegar até 26. Bom, mas também vou falar pra você, não é qualquer um que pode usar. Quem já não escuta bem, se usar isso aí, já não escuta mais nada, né? É um caos. Esse daqui é um que o pessoal gosta bastante, para dormir. Então, às vezes, a companheira ronca, a gente faz um mais discretinho também. Ele vai ser confortável para deitar em cima. Entendi. E atenua bem também. Agora, para quem tem zumbido, isso aí piora. É o caos. Aí piora, porque o zumbido no silêncio ele se sobressai, né? Sem dúvida, igual sem a gente dúvida. Conversou aquela hora. É muito complicado. Agora, o silêncio é complicado para quem tem zumbido. Agora, para quem não tem, esses shows de rock, essas coisas, é uma loucura, né? Dizem que você pode ficar a rigor mesmo, é coisa de 1 minuto ouvindo aquela parafernália toda. Então, é complicado, porque quem vai no show quer ouvir o som, que é aquela intensidade, a emoção que o som alto proporciona pra gente. Aí cabe um pouco de bom senso, não ficar muito próximo do alto-falante, das caixas de som. Então, ter um pouquinho de rigor nesse sentido. Querida, hastes flexíveis jamais no ouvido? Não, jamais. A cera é uma proteção do ouvido, não é uma sujeira. Ali a gente tem antibiótico natural, tem óleos naturais, que o próprio corpo produz para proteger o tímpano, aquele canalzinho que a gente viu lá no filme. Higiene é só com uma toalha ou com letal, a parte assim tal, mas nada de cutucar ali dentro, jamais. No ouvido a gente tem alguns pelinhos que eles vão expulsando esse excesso de cerume. Então, quando a gente limpa aqui por fora, isso daqui já é o suficiente. Mas os pelinhos de fora pode tirar, né? Não tem problema, né? Pode, não tem não. O cara vai ficando velho, vai ficar com aqueles pelinhos na orelha. Agora sim, se a cera chega a entupir o canal do ouvido, tem que fazer lavagem. Aí tem que fazer lavagem com otorrino. Natasha Franhani, obrigado, viu? Obrigado mesmo, querida. Você é muito competente, sensacional a sua entrevista e muito esclarecedora, viu? Obrigada, eu que agradeço. É isso aí, falei aqui com a Natasha Franhani, fonoaudióloga, espero que vocês tenham gostado, viu? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Cuide da audição, viu, gente? Faça aí uma visita periódica, que é muito importante, faça audiometria e essa coisa toda. E se você tem zumbido, mais razão ainda para procurar uma fonoaudióloga, tá bom? É isso aí. Não se esqueça que todo dia, às 7 horas da noite, tem o RF Esporte Clube, que eu apresento com muito prazer com toda a equipe de esportes aqui da Rede Família. Tchau, pessoal. Até mais.